Desde que foi primeiro conhecido o nome de Cleópatra, a faraó mulher é associado a mistérios e a beleza. Relacionado a isso, a localização da tumba de Cleópatra, a maravilhosa rainha que governou o Egito no primeiro século a.C., é um dos maiores mistérios da arqueologia. Enterrada junto a Marco Antônio em seu último ninho de amor, esta poderosa e histórica mulher foi um símbolo da inteligência, diplomacia e estratégia. Acontece que em janeiro de 2019, alguns veículos de notícias internacionais anunciaram que a tumba dedicada da rainha egípcia Cleópatra e do general romano Marco Antônio fora descoberta na região de Toposiris Magna, sítio arqueológico onde existe um antigo templo construído há mais de 2.200 anos. Porém, agora, em 2020, os pesquisadores estão afirmando que tudo não passava de um alarme falso e que o local exato onde as figuras históricas foram enterradas ainda não foi localizado. De fato, encontrar a tumba de Cleópatra e Marco Antônio teria uma importância arqueológica tão grande quanto as descobertas dos túmulos dos antigos faraós egípcios. Antes de saber mais sobre essa confusão arqueológica, pedimos que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho de notificações e que siga o Mundo Desconhecido em sua conta oficial no Instagram. Cleópatra governou o Egito entre os anos 51 e 30 a.C. Por ter herdado o trono, ela estava completamente acostumada ao luxo e à fartura desde que nascera. Desde garota, ela cresceu entre políticos e pensadores, viajando muito com o pai Ptolomeu XII e, é claro, sempre recebeu uma ótima educação. Assim, a moça que até aquele momento era somente uma herdeira que não entendia se poderia herdar um dia o trono, sabia aritmética, geometria, música e astrologia, formou-se em retórica e aprendeu 9 línguas, inclusive hebraico, troglodita, uma língua etíope, e egípcio, coisa que nenhum ancestral seu o fez. Entretanto, os romanos que tomaram o território egípcio e o tornaram uma simples colônia de Roma após a morte de Cleópatra, atrelaram toda a história da última faraó à sua sexualidade. Afinal, era melhor pensar que a mulher mais poderosa do mundo no século I a.C. conseguiu quase tudo o que quis porque era incrivelmente sedutora e não porque era incrivelmente inteligente. Porém, a verdade é que ela era uma das personalidades do mundo antigo mais relevantes e estratégicas de todos. Diferente do que muitos dizem também, a rainha do Império do Egito estava bem longe de ser uma mulher devassa. Júlio César foi provavelmente o primeiro homem com quem se deitou e Marco Antônio foi o segundo e também o último. Além desses dois, não há qualquer registro realmente confiável de outros envolvimentos amorosos da rainha. Afinal, seus casamentos anteriores com seus irmãos se deram quando eles eram muito jovens, ainda crianças. O seu último relacionamento, que foi com o general Antônio, foi realmente longo. Durou 11 anos. E segundo cartas que mencionam os dois, era um relacionamento apaixonante e divertido na maioria do tempo. Eles fizeram o que chamaram de Pacto de Boa Vida e apelidaram a si mesmos de Inimitáveis Viventes. Adoravam promover grandes banquetes e festas que diretamente serviam para refletir a riqueza de seu reino. Entretanto, o casal teve um fim trágico e faleceram de um jeito inesperado. Ao perder a disputa pelo poder do Império Romano contra Otávio, Marco Antônio acabou esfaqueando a si mesmo após ouvir que sua amada havia se suicidado. Em uma confusão histórica, Antônio morreu nos braços de Cleópatra, que se suicidou posteriormente para não ser presa por Otávio. Celebrados na literatura grega e imortalizados em uma peça escrita por William Shakespeare, Cleópatra e Marco Antônio são considerados um dos casais mais famosos de toda a história. Após a morte de Júlio César no ano 44 a.C., a rainha egípcia manteve contato com os líderes dos governantes de Roma e iniciou uma relação amorosa com Marco Antônio, que disputava a herança deixada por César na própria Roma. Assim, o general romano passou a viver em Alexandria e é provável que tenha se casado secretamente com Cleópatra, embora tivesse um matrimônio oficial com Otávia, irmã de seu rival Otávio.
A crescente disputa pelo poder e o destino do nascente Império Romano motivou uma guerra civil que foi instaurada rapidamente. Com o apoio de Cleópatra, Marco Antônio iniciou um conflito contra Otávio, que era sobrinho-neto de César e talvez tivesse mais direito em tomar a liderança de Roma. No entanto, diferente do que a dupla romântica esperava, em 31 a.C., o general romano foi derrotado pelas tropas leais a Otávio, no que ficou conhecida como a Batalha Naval de Ácio, na Grécia. De acordo com os relatos históricos, foi somente depois disso que o Egito foi invadido, e Marco Antônio decidiu se suicidar após receber a notícia de que Cleópatra também havia tirado a própria vida, como dissemos. Na realidade, a monarca egípcia ainda estava viva e viu o seu amado falecer em seus braços. Muitos contos falam sobre como depois a própria rainha provocou sua morte, mas as fontes mais confiáveis relatam que, posteriormente, Cleópatra deixou-se picar por uma cobra venenosa para não ser presa por Otávio, que se tornou o primeiro imperador romano. Encontrar a tumba de Cleópatra e Marco Antônio teria uma importância arqueológica fenomenal para toda a ciência. Caso se concretizasse, revolucionaria completamente a história já contada sobre a faraó mulher do grande e antigo Império do Egito. Desde o ano de 2009, pesquisas e escavações vêm sendo realizadas no antigo sítio arqueológico de Toposiris Magna, que fica localizado a 30 quilômetros de Alexandria, onde foram encontradas moedas com a face de Cleópatra e uma máscara atribuída ao rosto de Marco Antônio. De tudo isso, apesar da grande maioria ser um enorme mistério, de uma coisa os arqueólogos têm praticamente certeza: os dois, Cleópatra e Marco Antônio, foram enterrados juntos. O proeminente arqueólogo egípcio Zahi Hawass é um dos muitos que acreditam nessa possibilidade. Inclusive, já por muito tempo, ele tem impressionado o mercado de achados, pois em conferências e entrevistas de divulgação tem declarado a possibilidade da descoberta do túmulo de Cleópatra. As pistas que temos é que ela pode estar em um templo de Osíris e Ísis. Estamos fazendo as escavações no lugar e já encontramos também uma linda escultura com a face de Cleópatra, moedas com seu rosto e algumas múmias, 2 delas com ouro, e isso nos mostra que pessoas muito importantes foram enterradas lá. Não posso dizer que este é o lugar, mas estamos animados com o que descobrimos até agora, afirmou Hawass em janeiro de 2019. Mas reviravoltas aconteceram o tempo inteiro, e de uma hora para outra, a história tomou um rumo completamente novo. A procura do túmulo de Cleópatra tem sido uma das maiores buscas do arqueólogo nos últimos tempos. E quando se pensava que essa busca parecia estar perto do fim, como o arqueólogo egípcio Zahi Hawass teria prometido, o próprio veio agora dar outra versão dos fatos. Em entrevista recente, ele disse: "O túmulo desta rainha mágica não foi encontrado. Parece que tudo não passou de um erro de tradução e interpretação", segundo ele. Em janeiro de 2019, como já dissemos, numa conferência na Universidade de Palermo, na Itália, as palavras de Hawass correram o mundo inteiro quando ele disse saber onde estava o túmulo de Cleópatra, a rainha do Egito. Na íntegra, ele disse na ocasião: "Acredito que encontrei a sepultura. Estou no bom caminho. Tenho grandes esperanças de encontrar em breve." O lugar deu-nos no decorrer dos trabalhos muitos elementos que nos levarão, sem dúvida, ao túmulo da figura histórica de Cleópatra. Por isso, sabemos agora exatamente onde devemos escavar. Porém, mais de 1 ano e meio depois dele dizer essas palavras, sabemos que esta declaração, feita em egípcio com tradução simultânea da egiptóloga Stefânia Sofra, foi realmente mal traduzida, dizendo assim: "No entanto, com ou sem problema de tradução, o famoso e polêmico arqueólogo não se livrou das críticas da comunidade científica. O egiptólogo até mesmo se fez de desentendido, dizendo que nunca quis dizer que a Cleópatra estava ali. Os templos eram para o cultivo divino, e este era para a deusa Ísis. Logo, era muito improvável que Cleópatra estivesse aí enterrada", sublinhou Hawass antes de anunciar que será mais provável que a antiga rainha esteja na zona de Alceucela. Alceucela, por sua vez, também fica nas imediações de Alexandria,
onde se situava o palácio, agora submerso pelo mar. Buscas subaquáticas são feitas por lá, e a equipe responsável disse já ter descoberto uma entusiasmante estrutura. A história da rainha do Egito, Cleópatra, alimenta a imaginação de milhões de pessoas há centenas de anos, todas tentando, desde sempre, encontrar qualquer dica sobre a sua existência. A busca do túmulo da rainha decorre há mais de uma década, e desde 2011 são chefiados pela pesquisadora Kathleen Martinez, que acredita que, mesmo com os problemas, está perto de realizar essa descoberta que será tão marcante para todo o mundo científico. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!